Olá, colegas, tudo bem? Dando sequência aos vídeos que eu venho falando sobre a história do Brasil, eu falei para vocês que eu ia iniciar pela história de Portugal, né? Então, eu iniciei falando sobre Portugal, sobre a invasão árabe, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês que antes dos árabes já havia outros povos que tinham colonizado ali Portugal, né? No vídeo que eu falo sobre contando a história moderna, vocês adiantam lá o vídeo para o minuto 49 e ali tem, né, a história de Portugal, antes dos árabes, né? Fala a respeito de outros povos que colonizaram Portugal, né? Até a independência de Portugal, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês esse trecho, né, desse vídeo que eu falo sobre a colonização de Portugal, né? Então, gente, então fique com o vídeo a seguir. Portugal no início. 4.000 anos antes de Cristo, Portugal já era habitado, mas só no século XII irá constituir-se em nação independente. Até então, sua história, obscura em muitos pontos, complicada em outros, fascinante sempre, é a história dos povos que ali se estabeleciam. Quais foram os primeiros? Provavelmente os íberos, vindos do norte da África, talvez os celtas, originários da Europa Central. Não se sabe ao certo, nem se sabe de onde os gregos tiraram o nome Ibéria, para designar as terras banhadas pelo rio Íberos, hoje Ebro. Talvez da expressão basca Ibaierri, isto é, a região do rio. E esses bascos, de onde vieram? Também não se sabe. Do século II a.C., quando o escritor romano Políbio dizia que as populações do Ocidente, referia-se à Península Ibérica, são ainda desconhecidas, pois sua descoberta é muito recente. Fenícios, gregos e cartagineses já haviam aportado a região, atingindo o Estreito de Gibraltar, ou como chamavam os gregos, as colunas de Hércules. O historiador romano, portanto, estava enganado quanto ao caráter recente da descoberta. No século XII a.C., os fenícios, notáveis comerciantes, tinham fundado importantes entrepostos na península. Por exemplo, Gades, hoje Cádiz, na Espanha, depois dos fenícios, apareceram os gregos, instalando-se em vários pontos da costa ibérica. Os íberos já estavam acostumados com gregos e fenícios quando, no século VI a.C., entraram em cena novas levas de celtas, procedentes da Gália, atual França. Suas tribos espalharam-se pelos territórios, sobretudo na região do rio Tejo, e misturaram-se de tal forma com a população resistente que a partir de então deixou de ter sentido falar em celtas e íberos. O nome celtíberos presta-se muito melhor à nova situação. No fim da Primeira Guerra Púnica, século III a.C., os cartagineses, que haviam perdido diversas possessões para os romanos, decidem ampliar o império em outras terras. Chefiados pelo general Almir Barca, tomam conta de todo o litoral íbero e instalam um governo organizado. Assustados com um possível renascimento de Cartago como potência, os romanos empreenderam outra guerra e venceram novamente. Em 201 a.C., a Ibéria passa ao controle de Roma. Romanos depois germanos. A conquista não saiu barata aos romanos. Os habitantes rebelaram-se à invasão e, sob a chefia de um pastor chamado Viriato, mantiveram durante 10 anos uma espécie de guerra de guerrilhas na região das Astúrias. Entretanto, melhor adestrados e organizadas, as legiões romanas conseguiram esmagar a resistência local, impuseram sua ordem, isto é, as normas e os princípios de sua cultura. A península permanece administrada e dirigida por Roma até o século V de nossa era. O cristianismo é imposto como religião oficial. Com o tempo, as várias etnias se misturam e se confundem. O território é dividido em 3 províncias: Tarraconense, Bética e Lusitânia. Eis que chegam os bárbaros, germanos, vândalos, suevos, que retalham a região. A Lusitânia é ocupada pelos suevos, que fundam um reino independente
a noroeste do Tejo. Nesse período, aparece pela primeira vez a denominação Porto Cali. Designava um posto fiscal na entrada do Rio Douro, onde se acha hoje a cidade do Porto. Ano 585 é a vez dos visigodos. Também eles, germanos, absorvem os suevos, fixam-se na região, mas na organização da península segue a administração romana. Poucos anos depois, Justiniano, imperador de Bizâncio, restaura a ferro e fogo o poder romano sobre a faixa meridional do território, onde surgem habitantes gregos, vindos do Mediterrâneo Oriental, onde se estendia o poder bizantino. Mas, por pouco tempo, os visigodos espalharam-se pelos campos, retendo para si grandes extensões de terra. Nas cidades, adotam o luxo das cortes romanas. Os soldados e funcionários mantêm como símbolo distintivo da raça gótica o cabelo comprido. A romanização, porém, faz-se mais completa quando, em 589, se convertem ao cristianismo, que consideram um costume romano como qualquer outro. É necessário para completar administrativa e politicamente o domínio da Península Ibérica, conjugando-se melhor com a população autóctone, já unificada religiosamente desde a implantação do cristianismo em Roma, embora de tantas e tão variadas origens etnoculturais. A invasão árabe. No século VIII ocorre um dos acontecimentos mais importantes, se não o mais importante da história ibérica, o qual explica a singularidade da evolução econômica, social e política da península em relação ao resto da Europa Ocidental, a invasão árabe. Os muçulmanos, desenvolvendo uma política de expansão e conquista, já haviam dominado naquele tempo Celta e praticamente todo o norte da África. A Europa estava ali, a um passo, e os árabes avançaram, sob a chefia de Tarik. Atravessaram o estreito que separa o Atlântico do Mediterrâneo e que chamaram de Jebel al-Tarik, daí Gibraltar, e pisaram em terras da Espanha no ano de 711. Partindo da ex-costa bizantina, onde encontraram elementos orientais, tomaram cidades após cidades, conquistando todo o reino visigótico. Só um reduto de visigodos cristãos se manteve além dos montes cartábricos. Desse ponto surgira a resistência aos invasores. Por enquanto, os cristãos visigodos só conseguem impedir que o povoamento árabe ultrapasse a fronteira natural estabelecida pelos montes. Recebem nisso auxílio dos francos, que assim tentam impedir a penetração dos árabes através dos Pirineus em seu país em 722, mas recuperar o antigo domínio será uma luta bem mais difícil. Os muçulmanos tomaram conta dos postos governamentais e estabeleceram um sistema de cobrança de impostos. Interessava-lhes muito mais o pagamento de tributos que a conversão dos povos da península ao islamismo. A expansão moura deixara de ter fundamentos religiosos. A preocupação dos conquistadores é aproveitar os recursos materiais e humanos em termos econômicos. Assim, a população cristã pode conservar a religião e os costumes. Os judeus não foram molestados, antes, pelo contrário, os árabes aceitaram sua cooperação profissional e técnica, mas assim mesmo, a maioria da população acabou aceitando o islamismo em forma religiosa ou cultural. Esses íbero-godos que se arabizaram ficaram conhecidos como moçorabes. 7 séculos aproximadamente durou o domínio muçulmano, e tão longa presença não podia deixar de marcar para sempre a cultura, no sentido mais amplo da palavra, dos povos íberos. Ainda hoje, o vocabulário, trajes, costumes e tradições
de Espanha e Portugal revelam influência árabe. O território que atualmente corresponde à Espanha foi o centro da civilização islâmica. Aí estão as maiores obras de arquitetura e escultura muçulmano no Ocidente, tirando a região das Astúrias, núcleo da resistência cristã. Toda a península esteve sob o controle árabe. Chamou-se então Califado de Córdoba. Longa e lenta foi a luta para expulsar os árabes da península. O foco inicial rebelde, acrescido constantemente por foragidos dos domínios muçulmanos, pôde expandir-se com o apoio do papado até formar um reino, o de Leão, do qual irá desmembrar-se outro, o de Castela, no século XI. Mais alerte, na região dos Pirineus, surgem mais dois reinos cristãos, Aragão e Navarra. A constante pressão cristã e as dissidências internas enfraquecem a dinastia muçulmana dominante. O Califado dos Omíadas, em 1065, com a morte de Fernando Magno, rei de Leão e Castela, o território retomado aos árabes é dividido entre seus 3 filhos, o que significa a criação de um terceiro reino, o da Galícia, no extremo noroeste. Nesse novo reino constitui-se um condado hereditário, relativamente independente, Portucale. A divisão em condados obedece a um tradicional costume dos visigodos. Afonso VI, filho de Fernando Magno, é a figura que mais se destaca na luta pela reconquista. Além de ter herdado o reino de Castela, anexa-lhe um pouco tempo Leão e Galícia, depois de subjugar, além dos árabes, também os cristãos desses reinos, no que se vale da ajuda de nobres franceses. Um deles é o duque Eudes de Borgonha, sobrinho da mulher de Dom Afonso. Traz em sua companhia o irmão, conde Henrique de Borgonha, e um primo, conde Raimundo de Armous. Henrique casara com Dona Teresa e Raimundo com Dona Urraca, ambas filhas de Afonso VI, sendo Dona Urraca primogênita. Recebeu em herança os reinos de Leão e Castela. Por outro lado, Afonso VI doa ao segundo genro, Dom Henrique de Borgonha, em 1093, um território limitado ao norte pela Galícia, na altura do rio Minho, e ao sul pelo rio Douro. Essa região compreendia o antigo condado de Portucale, por isso Dom Henrique o chamara de província portucalense, ou condado portucalense. A formação dessa província obedece a um plano geral de reconquista cristã. Ainda não há nações. O mundo da época divide-se em cristão e não cristão. E os reinos, principados ou condados, decorriam antes de arranjos entre nobres, correspondendo às necessidades econômicas das regiões, que das diferenças culturais ou idiomáticas de seus habitantes. E Dom Henrique, ao invés de levar a Borgonha a sua mulher, fica na região que lhe foi doada, embora deva vassalagem ao doador e, após a morte deste, a seus herdeiros, isto é, no caso, a filha primogênita, Dona Urraca, e a sua descendência. A coragem de Afonso Henriques. Morre Dom Raimundo. Dona Urraca torna a casar-se com Dom Afonso I de Aragão. Assim se concretiza a união de Leão e Castela com Aragão. O herdeiro desse domínio será Afonso VII, filho de Dona Urraca, neto de Afonso VI. Morre Dom Henrique. Dona Teresa torna-se regente até que o herdeiro Afonso Henriques chegue à maioridade. Dom Afonso Henriques, como conde de Portucale, deve tributar vassalagem ao primo, Afonso VII. Mas Afonso Henrique não gosta dessa perspectiva. Deseja consolidar a independência do condado herdado de seu pai. Tem o gesto audaz, rompendo as leis da hierarquia feudal.
arma-se a si próprio cavaleiro, coisa que caberia ao rei, seu primo, e presta vassalagem diretamente ao Papa, isto em 1128, aos 17 anos. Visou com essa atitude não apenas satisfazer a Igreja na tarefa de recristianização da região e expulsão dos árabes, como assumindo a chefia do condado, estender seus limites e alcançar a verdadeira independência. Bem-sucedida, afasta a mãe do governo e consegue ampliar o condado até as margens do rio Tejo. 11 anos mais tarde, proclama-se rei. Assim nasce Portugal, logo mais transformado em nação. Então, gente, vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal, façam comentários. Não esqueçam de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima!